Olá, galerinha linda e maravilhosa. Estou aqui mais uma vez para mostrar a vocês o quanto é importante ter esse entendimento da nossa aula, como também das nossas dicas. Bem, pessoal maravilhoso, pessoal descolado, estourados que estão aí, alunos e alunas, queridos e queridas, meus amigos e amigas aqui do canal do YouTube, da nossa internet, como também de outros apps que estão comigo aqui agora, trabalhando o conhecimento hoje de redação. Vamos lá. Antes de começar a nossa redação, eu queria dizer a vocês que eu estarei com as aulas, mais uma vez, né, para vocês ficarem atentos, as nossas aulas totais, né, de redações, como também de português, sociologia, filosofia e também direito. Mas hoje eu queria passar para vocês uma introdução e uma dica maravilhosa sobre a redação, tá certo? Pois bem, a produção textual, ela é uma prova trabalhada em redação, não é? Como bem disse, textual, de que exigirá de você a produção de um texto em prosa, tá certo? Prosa, texto argumentado, não é? Onde tem início, meio e fim, ok? Com diálogos, tá certo? Com conhecimento em palavras, como também em argumento, né, dialógica. Pois bem, essa argumentação dissertativa, que é o texto em prosa, que será em argumentação dissertativa, sobre um tema de ordem. Esse tema de ordem pode ser um tema científico, né? Pode ser um tema social, cultural ou político, não é? Ou de ordem social. Lembrem que sempre, quando há redação, principalmente agora, sempre há temas voltados para a exclusão social, tá certo? Para aquela área que a maioria dos alunos não estão habituados a conhecer. Então fiquem atentos a isso, tá bom? A maioria dos temas são retratados nessa concepção, nesse entendimento. Pois bem, dando continuidade, queremos dizer que os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ser e ter tido desenvolvidas durante os anos das nossas escolaridades, certo? Competências essas que vocês têm que ter conhecimento pelos estudos elaborados, não é? Na área de redação, tanto na redação dissertativa argumentativa, como narrativa, descritiva, tá certo? Expositiva. Tudo isso eu vou trabalhar com vocês parte a parte, no meu dia. Mas para entender hoje a introdução desse conhecimento. Nessa redação, você deverá defender uma tese. Nessa redação do Enem, na redação argumentativa dissertativa, você deverá defender uma tese, né? Uma opinião a respeito de um tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados de formas coerentes ou coesa, certo? De modo a formar uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com as modalidades escritas formalmente da língua. Aqui que eu falei a vocês, linguagem formal, tá certo? Da língua portuguesa. Por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social, ok? Para a causa e as consequências apresentada no desenvolvimento do texto, que respeite os direitos humanos. Muito cuidado nessa concepção de respeitar os direitos humanos, certo? Nessa intervenção. Ora, quando você fará uma intervenção redacional, de produção textual, você está pondo seus argumentos, você está defendendo sua tese, você vai ter o poder de persuadir, de convencer o leitor. Então é muito importante esse convencimento com o leitor, com o grau, não só de conhecimento, mas de palavras, certo? De argumentos, focados na tese, focados naquilo que o tema pede, que a redação pede, para não fugir dele, tá certo? Para isso eu dedico a vocês muita leitura, certo? Muita leitura, muito conhecimento nessas áreas que eu falei para vocês, certo? De ciências sociais, termos científicos, cultura ou política, tá certo? E também na ordem social. E por que não falar
não esquecer nunca da exclusão social, tá certo? Daqueles que não têm o direito, não é, de vir, de pensar, de andar, não é, de se locomover e outras situações que estão pendentes hoje. Você sabe muito bem a situação nossa hoje. Mas fiquem atentos a isso. Muitos temas se baseiam nisso, ok? Continuando, é através dessa produção textual que eu vos falei, é através desse conhecimento que nós temos o entendimento da textualidade. Essa textualidade, ela apresenta palavras, conectivos, conectores, tá certo? Que eu falei na aula passada sobre preposições, que é muito importante as preposições do seu conhecimento do sentido da palavra, mas também como as conjunções. Ela é de ímpar importância para vocês entenderem e usá-las na redação. Pois bem, são esses conectores das conjunções, das preposições, que teremos, né, essa partícula visível na produção textual, que são a coesão e a coerência. Para entender um pouquinho, vamos entender o que é coesão e coerência. Olha lá, coesão textual são as conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiorais de um texto. As palavras que realizam articulações gramaticais, também chamadas de conectores, olha lá o que eu falei a vocês, dos conectores, dos conectivos e das preposições. Esses conectores são substantivos, pronomes, conjunções, preposições e etc. Ou seja, se eu souber usar bem um substantivo, um pronome, tá certo? Se eu souber usar bem as conjunções e as preposições nos seus devidos lugares, eu terei uma ótima argumentação, um ótimo desenvolvimento, introdução, tá certo? E todos os detalhes da redação. Pois bem, além disso, como os conectores são portadores de sentido, eles também contribuem para construir a coerência de um texto, certo? Entenderam? Como os conectores eles são atribuídos aos sentidos das frases, dos argumentos, eles têm toda essa coerência de um texto, saber trabalhar bem o texto na sua coerência. Para isso, o que é coerência dentro de um texto, dentro de uma produção textual? Vamos lá. Coerência textual é a estruturação, olha lá, é a estruturação lógico-semântica de um texto. Isto é, a articulação de ideias que faz com que uma situação discursiva de palavras e frases componham um todo significativo para os interlocutores. Então, para mim, no meu entendimento de professor, só há coerência textual quando vocês usam bem o sujeito, o predicado, o predicativo, quando usam bem os substantivos, os pronomes, tá certo? Nos seus devidos lugares. E principalmente quando há interligação entre eles, quando há uma conexão entre eles, com suas conjunções, como também suas preposições. É salutar saber e entender, e essa dica vai para vocês, que toda vez que vocês forem fazer uma redação, lembre-se bem quais são os conectores usados nas introduções, não é? Quais são os conectores usados em um desenvolvimento, não é? E quais são aqueles que usam no seu final, na sua finalidade textual, da porção textual, que são os conectores de conclusão, certo? Logo, portanto, certo? Todavia, no entanto, entretanto, mas, porém, certo? As conjunções aditivas, temos que relembrar e trabalhá-las, e eu vou trabalhar com vocês nas aulas aqui, tá certo? Totais. As conjunções aditivas, as adversativas, as alternativas, tá certo? Ok? Então, todas elas vamos trabalhar para vocês. Então, essa é uma dica para vocês, uma das dicas na aula de redação hoje, certo? Aula mais inteirada em dicas, onde vocês vão ficar mais atentos em outras possibilidades. Fiquem ligados no meu canal, dê um toque aí no sino para as notificações, se inscrevam, certo? E estarei na próxima aula dando mais dicas, não só de português, mas como também de redação para o Enem.
e, por que não dizer, Sociologia, Filosofia e Direito, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Se liguem, se inscrevam aqui no meu canal, toquem no sino de notificações e fiquem atentos, porque agora é que vem dicas. Valeu? Aqui quem vos fala é o professor José Ailton Martins, conhecido como professor Ailton Martins, ou Joseph Martins, o Prof. Taon, Ailton Taon. Muito obrigado e até a próxima.